Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Comigo novamente, seu professor Rodrigo Barbosa. Na aula de hoje, a gente vai abordar temas muito mencionados em diversas provas de vestibular do Brasil inteiro, tá? Os caras que a gente vai citar aqui hoje, eles foram fundamentais por serem idealizadores, por serem protagonistas de muitas reformas que ocorreram nos séculos 16, 17, 18 e até mesmo algumas coisas que aconteceram no século 19. A gente vai falar sobre a filosofia moderna de Nicolau Maquiavel e o início de uma política, de uma ideologia chamada contratualismo, vem lá de contrato, né? Que ela vai começar com Thomas Hobbes, mas ela vai ter uma ênfase muito mais civil, social, durante as obras e as confecções do John Locke e do Jean-Jacques Rousseau, ok? Bom, em ordem então, como diz aí o nosso tópico da aula de hoje, o primeiro a ser abordado pela gente vai ser Nicolau Maquiavel. Esse cara aí, o Nicolau Maquiavel, ele era um florentino, tá? Ele era lá, então, da cidade de Florença, hoje parte da Itália. Na época, pessoal, a Itália não era o país que tem hoje, né? A Itália, ela era ramificada. Existiam diversos reinos, né? O reino de Florença era um deles, mas a gente tinha também o reino de Nápoles, as duas Sicílias, Piemonte, Sardenha, Milão e até mesmo os estados pontifícios que eram chefiados, administrados, né, pela Igreja Católica, logo pelo Papa. O Nicolau Maquiavel, ele é muito lembrado, ele é muito mencionado hoje, né, pela principal obra que ele fez durante a sua vida, que foi O Príncipe. Mas há um erro muito considerável que, inclusive, assim, não é um erro de hoje, tá? Ele é um erro que hoje começa a ser desmistificado. É que ocorreu o seguinte, vamos à história do Nicolau Maquiavel. Ele era um florentino, né? De uma família, assim, de poder aquisitivo razoável dentro de Florença. E ele acaba vivendo, nascendo, aliás, em um momento onde Florença era governada por reis. Nesse caso, a gente tinha aí a evidência, né, da família Médici. Os Médici, eles eram uma das famílias mais ricas de toda a Europa, né? Influentes em diversos estados na Europa inteira. Os Médicis, eles protagonizaram boa parte da história dos Valois lá na França. Enfim, lá em Florença, o rei chamava-se Lourenço de Médici. Lourenço o Magnífico, ele ficou conhecido, né? E através de uma série de protestos, uma série de medidas sociais, o Lourenço ele acaba sendo obrigado a se retirar de Florença, né? Vai toda a sua família junto com ele. E lá em Florença vamos ter o existir de uma república. Tá? Vai existir uma república lá em Florença, então um governo onde a democracia ela vai ser voltada, né, para o formato político. Vamos ter, então, uma série de leis que vão reger a sociedade, tirando aí um pouquinho de pauta o absolutismo que era tão vigente nesse período aí. E o Nicolau Maquiavel, ele vai ter um papel bem importante nesse período, porque ele vai ser, com apenas 29 anos de idade, contratado para ser o segundo chanceler de Florença. O que é um chanceler? O chanceler, ele é como se fosse um diplomata, né? É o cara responsável pela arguição, pelo diálogo, né, entre o seu próprio país e os países vizinhos, os países aliados. E o Nicolau Maquiavel, ele vai se dedicar muito à política. Ele vai se dizer um apaixonado por essa política, né? E ele vai acabar fazendo muitas viagens, né, para conversar com senhores de diversos países, não só ali na Península Itálica, mas na França, na Prússia, né, a atual Alemanha, e em muitos outros reinos, Europa fora.
isso aí vai ser, inclusive, assim, né, uma dedicação muito grande por parte do Maquiavel, porque hoje a gente pensa, né, principalmente Europa, você pensa, hoje eu vou viajar para a Europa, e aí, assim, eu vou descer lá em Madrid, e aí eu pego um trem, consigo chegar na Alemanha de noite, durmo lá na Alemanha, pego um outro trem, vou ver um jogo de futebol na Holanda, e assim por diante. Né? Esse é o século XXI, né? Esse é o mundo globalizado, o mundo contemporâneo, que dá a gente essa facilidade. Na época não é assim, galera. Não tem estradas, não tem linha férrea, muito menos aeroportos. Então, uma simples viagem de Florença até Nápoles demorava um mês para ir, para fazer os assuntos, e mais um mês para voltar. E de Florença para a Suíça, para a Alemanha, para a França, a gente está falando de algumas conversas políticas que vão demandar um ano e meio da vida do Maquiavel. E ele vai fazer isso com prazer. Ele vai ter isso como a principal devoção da sua vida. Porém, os mesmos Médici que governavam antigamente, né, vão reestabelecer o seu governo dentro de Florença, tá? Com um novo rei chamado Lourenço de Médici. Não é o mesmo, tá? Não é o Magnífico. Esse aí que assumiu esse segundo governo era o neto daquele Magnífico, né? E aí, quando eles retomam o poder em Florença, eles expulsam todo mundo que estava lá no âmbito político. Todo o corpo político, todos os secretários, todos os ministros, os chanceler, e inclusive o Maquiavel vai se ver afastado de tudo isso aí. O período em que o Nicolau Maquiavel ele se vê afastado de Florença, ele conta que ele vai entrar próximo de um estado que hoje a gente chama de depressão. Né? Ele vai ter a vida dele voltada para a política e agora isso vai ser retirado dele. Ele vai para o campo, ele mora um tempo lá no campo, né? Onde ele vai rever, inclusive, os seus conceitos, né? E, porém, vai chegar nesse estado aí de tristeza exacerbada, porque o real desejo da vida dele é, de fato, fazer política, né? Nesse período, gente, que ele vai ficar afastado, que ele não vai poder fazer política, ele resolve, então, escrever uma obra. Ele resolve escrever O Príncipe. E é interessante porque, assim, o Nicolau Maquiavel, ele escreve O Príncipe de uma maneira a potencializar o Lourenço, né? Como vocês podem ver aí do lado, está escrito, né? De Niccolo Machiavelli, que é de Nicolau Maquiavel, né? Ao Magnífico Lorenzo, ou seja, ao Magnífico Lourenço. Então é uma obra dedicada ao mesmo cara que tinha tirado ele do governo. Isso tudo, né, uma estratégia do Maquiavel, pensando, deixa eu fazer um livro potencializando o governo desse cara, né? A gente está falando de um século XVI, pessoal, onde para a nobreza, principalmente pro monarca, o ego inflado é a melhor forma de você conseguir um favor. Né? Adorar o rei, abaixar a cabeça para tudo que ele diz, é a principal forma de adquirir certos benefícios, né? E dentro da obra O Príncipe vai ter, né, a forma ideal como um rei deve governar. Seria mais ou menos um manual de como governar de maneira correta, de uma maneira ideal. E aí é bem interessante, O Príncipe, né? Ele foi um dos maiores best-sellers. É até hoje um livro considerado um best-seller, porque até hoje ele é muito comercializado, tá, gente? Não tem nenhum governante que se preze governante que nunca tenha lido O Príncipe de Maquiavel, por mais radical que suas ideias possam representar. E o que o Nicolau Maquiavel ele queria? Ainda lá na República, ele pensou que a Itália ela estava muito aquém dos outros países.
A França já tinha concebido um estado nacional e estava lá em cima, né? Poderosíssima. No período aí da escritura do príncipe, era o Henrique II que estava no poder, ganhando território após território, sistema econômico lá em cima. Lá na Inglaterra, nessa época, Henrique VIII já começava aí a colocar as suas manguinhas de fora, né? Começando aí a estruturar uma Itália muito poderosa, e principalmente a Espanha, né? A Espanha tinha descoberto o Novo Mundo, Espanha e Portugal, aliás, né? Todos esses estados nacionais. Dentro da totalidade cultural de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, você tinha um rei somente. Isso não acontecia na Itália. Você tinha uma mesma cultura, uma mesma religião, mas diversos reinos, né? A Itália era praticamente um bando de cidades-estados juntas que acabavam não progredindo tanto quanto seus vizinhos por conta dessa falta de centralização. E aí o Nicolau Maquiavel ele vai dizer que o ideal para a Itália florescer era ela se unificar. Só que ele percebe que ela só poderia ser unificada através de um cara só, um cara duro, um cara ali com poder, com mãos de ferro, para poder impor o seu direito, impor a sua ordem e, portanto, unificar toda a Itália, fazendo ela crescer paralela ou até mesmo maior do que os outros países da Europa. Então ele escreve essa obra, né? E ao escrevê-la, ele vai acabar voltando a ser favorecido, né? Lá em Florença, ele vai poder retornar à cidade e vai ter, assim, um papel de destaque, né? Na formação do governo de Médici, lá em Florença, apesar de sabermos que não foi nesse período que a Itália foi unificada, né? Ela só conseguiu a sua unificação há menos de 100 anos atrás. Foi só em 1930, com o Benito Mussolini, né, através de um tratado com a Igreja Católica chamado Tratado de Latrão. Mas, enfim, falamos então desse breve histórico, né? A filosofia do Maquiavel, pessoal, ela vai vir divergindo, né, antagonizando bastante coisas do que Platão e Aristóteles eles pregaram lá na antiguidade, certo? O período em que Nicolau Maquiavel ele escreve O Príncipe era um período onde o Renascimento italiano ele começava a florescer, né? Então você começava a ter o uso de uma filosofia com uma roupagem diferente da influência do cristianismo, tá? O Nicolau Maquiavel ele vai ter ele vai ser fundamental para essa época porque o Maquiavel ele vai pegar tudo o que aconteceu, né? Ele vai pegar toda a história, ele vai fazer uma remontagem e vai ver, bom, tudo que eu vi lá na Grécia, na Roma Antiga, no Egito, no Império Bizantino, no Império Merovingio, me fizeram ver o seguinte: é necessário um rei sem escrúpulos. Um rei que não pense de fato no bem da sociedade. Um rei que pense no bem da própria nação. E para atingir esse bem maior, para atingir esse objetivo que geraria, né, o progresso da nação, os meios eles não importariam, né? O Maquiavel ele vai ter o seu livro conhecido por fazer essa pronúncia, né, de que os fins eles justificariam os meios. Então não importa quantas pessoas vão morrer para eu fazer uma guerra. Se eu vencer a guerra, objetivo cumprido, ponto final. Não importa quantos florentinos vão passar fome por um aumento de impostos, se esse aumento de impostos for feito para beneficiar o reino. Os fins, o objetivo, sempre vai justificar esse caminho, os meios, certo? E todas essas teorias do Nicolau Maquiavel vão ser conhecidas como o realismo político, né? Ele não vai fazer projeções, ele não vai falar, você pode fazer assim se o seu formato for assado. Não. Só
uma maneira de obter sucesso enquanto rei. É através do que o príncipe está pregando lá na obra arquitetada pelo Nicolau Maquiavel. Ok? Bom, vamos fazer um intervalo rápido de 1 minuto e na volta a gente continua falando sobre o Maquiavel, seguindo a nossa aula. A gente já volta.